Alexandre Matos é o novo executivo de futebol do Santos e a minha primeira reação foi me sentir transportado para o ano, sei lá, de 2016, talvez até antes, né? 13, 14, quando ele ajudou a montar na primeira opção o Palmeiras, que ganhou muita coisa, e antes até o Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Talvez naquela época a gente quisesse muito o Alexandre Matos ou alguém com sua capacidade de então aqui no Santos. Isso não aconteceu, aliás, demorou bastante para acontecer. Aliás, é justo falar que não aconteceu até, bem, ele mesmo chegar neste momento no clube. Resta saber se ele ainda tem a mesma capacidade, se o talento ainda brilha. É inegável que lá ele tinha, nos últimos anos, algumas dúvidas surgiram. Mas enfim, também não quero desmerecer, também não quero colocá-lo num pedestal. Acho que é uma das melhores, se não a melhor contratação de um executivo, diretor, CEO de futebol, enfim, do Santos, desde sempre? Sabe Deus qual foi o último grande nome. Enfim, isso a gente vai descobrir com o tempo. Minha segunda reação é perceber que ele será executivo de futebol, né, e não CEO. E eu acho que é muito fácil a resposta, na verdade, para saber por que o cargo teve o seu nome alterado. Eu apostaria dinheiro, tirando o fato de que eu não aposto, que simplesmente perceberam que é meio brega chamar alguém de CEO dentro de um clube cujo estatuto não tem CEO algum em sua listagem. Enfim, Dia dos Namorados chegando e na Golcase você pode fazer que nem o Carlos Cortez, que mandou foto, ele comprou uma capinha e levou duas. Se você compra uma capinha na Golcase com o cupom Eu20Santos, você leva duas capinhas, pode ser do Santos ou pode ser de modelos diferentes, como o Carlos nos mandou. Aproveite lá, use o cupom Eu20Santos na Golcase, o QR Code está na tela, o link na descrição, e ainda dá tempo de comprar por Dia dos Namorados. Por que não uma capinha para sua amada, para o seu amado? Tem outros produtos também, você sabe, aproveite lá na Golcase. Não sei se vocês já perceberam, até porque a gente produz muitos vídeos aqui no canal, tem a live do Trio também com assuntos diversificados, mais notícias e tal, mas eu nunca fiz um vídeo de Santos contrata tal diretor de futebol, executivo de futebol, CEO e tal. Eu tinha quase certeza que tinha por Pedro Martins, mas eu fui pesquisar e não achei. Posso estar errado, mas de qualquer maneira não é muito do meu feitio fazer isso. Não teve pro Galo, pro Chumbinho, Deus me livre e guarde. Às vezes, na verdade quase sempre, tem de demissão, mas é porque eu acho que a demissão precisa de algumas explicações e assumo que a chegada é de difícil compreensão, porque, por exemplo, vamos pegar aqui o Edu Dracena, que foi o diretor do Santos por um tempo. O que a gente sabia de ideias de futebol, da capacidade como gestor do Edu Dracena? Nada, porque ele nunca tinha sido. Então é bem difícil fazer essa análise prévia. Na saída, a gente pelo menos tenta fazer com que o torcedor entenda junto com a gente, porque é um aprendizado mútuo, quais foram os erros, quais foram os acertos e o que levou a tal saída. Mas eu gravar para o Alexandre Matos, como estou fazendo neste momento, é um sintoma do que o Santos é hoje. E o que o Santos é hoje é o seguinte: é um clube desesperado por um nome forte e que salve o Santos de situações em que ele mesmo se colocou com nomes fracos anteriores. O Alexandre Matos é isso. Ele é mais um passo até na esperança do torcedor de que as coisas um dia podem melhorar. Eu tenho batido muito nessa tecla da esperança e que a gente basicamente tem vivido de esperança como torcedor do Santos Futebol Clube, que a gente nunca tem uma certeza, uma positividade já concreta, e sim a gente espera que algo nos leve a isso. A gente vai também buscando nomes que falham, que no caso do Santos, quase todo mundo, né? Nem o maior ídolo recente da história do clube nos salvou nesse primeiro semestre. E aí, nesse último semestre também, o nome do Pedro Martins ficou muito exemplificado até, muito simbólico de como o Santos se meteu numa bagunça novamente, ou melhor, não consegue sair de toda a bagunça anterior e vai, né, jogando mais poeira para baixo desse tapete da bagunça. Então o Alexandre Matos vem como mais uma esperança. Eu já vejo torcedores por aí falando, ok, vamos lá, temos um nome forte, temos um cara que é muito capaz, que já mostrou capacidade, que já montou grandes elencos. Não é perfeito, já cometeu erros graves, inclusive em elencos em que ele transformou em vencedores, mas vamos lá, pelo menos ele tem algum currículo, coisa que o Pedro Martins
não tinha de qualidade, e que, né, vamos para nomes recentes, Edu Dracena, Chumbinho, Mazuco, quem mais? Enfim, esses aí, Galo, né, que não só não tinham um grande currículo, como depois o Santos, em sua maioria, também não quero generalizar, não foram para lugar nenhum decente, porque são fracos, né, são fracos. Pensa, onde está Chumbinho agora? O Galo foi parar no Botafogo da Paraíba, que com todo respeito não é um time de Série A. Não quero ofender o Botafogo da Paraíba, mas pô, vive uma outra realidade. Enfim. Então eu pergunto, o que significa o Santos ir atrás dele? Para a torcida, é a esperança de alguém capaz, coisa que no Santos é cada vez mais raro. E é um nome respeitado no mercado, né? Eu vou tentar transferir já o que significa para a diretoria que traz o Alexandre Matos. É um nome respeitado, é um nome, digamos, popular no sentido de que é muito conhecido no mundo do futebol. Não estou falando popular de ser querido, popular de ser muito conhecido. Talvez seja querido, só não tenho como cravar isso. E aí o Santos tenta, depois de tanto tempo errando nessas escolhas, levar, né, seu nome junto ao de alguém, ou ser representado por alguém que é respeitado nesse meio do futebol. O Santos vai perdendo respeito como um comprador, como um negociador, depois de tantos nomes representando o clube sendo ruins, né? Fazendo compras ruins, vendendo jogadores por preço de banana. O Santos foi muito explorado recentemente nesse quesito. Talvez a esperança da diretoria seja que agora tem um nome forte que vai botar banca, que vai segurar a onda de diversas maneiras, que vai ser respeitado em negociações. Eu acho uma visão válida. De novo, não tenho como cravar que o Alexandre Matos de 2025 é o mesmo do seu auge. Também não posso cravar que ele já saiu do auge. Pode ter sido só uma fase ruim ou uma fase de não tanto brilho quanto Palmeiras, Cruzeiro das antigas. Tanto que ele estava no Cruzeiro até agora e não brilhou igualmente. Inclusive cometeu alguns erros, né? O Dudu, talvez o mais famoso. Mas enfim, acho que é a diretoria apelando para um nome forte, conhecido, coisa que nenhuma diretoria do Santos fez recentemente. Nem a do Marcelo Teixeira, é importante citar. Então acho que é um caminho interessante. Pode significar também, na minha segunda resposta aqui, uma diretoria, enfim, assumindo que não tem exatamente a capacidade de lidar com o futebol moderno. E assim, é ruim isso? Ou não conseguir lidar? Claro, a gente precisa de uma direção que consiga. Mas se eles estão assumindo, olha, depois de 1 ano e meio, né? É realmente isso aqui não é o que a gente esperava, é um outro mundo, não rolou. Vamos atrás de um cara que entende mais que a gente? Beleza, é o que eu tô pedindo há tempos. Tem que assumir que cometeu erros, tem que assumir o que não tá rolando, assumir o que não tá rolando e segue a vida. Terceiriza praticamente, né, essa responsabilidade. Se foi por isso, aí é um acerto mesmo. Não é exatamente o que significa, mas a gente pode falar um pouco da história de carta branca, né, como dizem, né, o jargão, e que o Matos costuma ter, teve no Cruzeiro por parte do tempo, e que deve ter no Santos nesse primeiro momento, de liderar toda a negociação, de indicar, de proibir, de barrar, né? Enfim. Primeiramente, que grana que ele vai ter para essa carta branca, né? O Santos não pode se dar o luxo, é óbvio falar isso, mas enfim, de pagar o que o Cruzeiro resolveu pagar para o Dudu. Ou quer ficar um exemplo mais fácil, de notícia que está saindo nessa quarta-feira? Não pode cometer o mesmo erro que cometeu com o Furt, que até fez seus gols, não estou dizendo nem isso, estou dizendo o tamanho do salário. Não pode cometer o mesmo erro de salário do Patrick, salário do Morelos, né? Então, assim, até que ponto a carta branca? Porque se tem um limite bancário, um limite de grana, a carta não é tão branca assim. Nem acho que tenha que ser, tá? Só espero que não tenham prometido para ele, aí ele vai atrás das coisas e fala, então, esse dinheiro a gente não tem. Ele tem que ter vindo com a noção do que ele pode gastar. Porque depois também não adianta ficar reclamando. Gastou o que não tinha. 2, não tem grana. Ué, mas você não liberou o cara a gastar? Não assinou o contrato? Então tem que pagar. Que é o caso do Furt, né? Que aparentemente estão devendo pro Furt, ele vai entrar na justiça. É difícil. Quanto bagre não nos pega na justiça. Enfim, e aí, na SAF do Cruzeiro, da qual o Alexandre Matos saiu, né, no final de semana, publicamente a SAF, né, o Pedro Lourenço, lá, se eu errei o nome, mil desculpas, criticou diversas contratações do Alexandre Matos, diversas apostas do Alexandre Matos.
Só que ele também fez parte da assinatura de contrato. Então, assim, se deu a carta branca lá e reclamou depois, bom que eles têm dinheiro. O Santos tem esse dinheiro para ficar só dando a carta branca e depois reclamar? Qual o tamanho da responsabilidade do Alexandre Matos nesse momento? Quem é que vai bancar para o Matos? Ó, esse dinheiro não quer, não tem. Esse nome a gente não quer aqui. Nossa análise diz que não. E o Matos fala, não, mas eu com a minha carta branca tô falando que é bom. Quem vai falar que não é? Quem vai proibir um Dudu, por exemplo? Não sei. Aliás, ainda falando no Cruzeiro, o Leonardo Jardim, técnico deles, reclamou, né, publicamente que o scout dentro do Cruzeiro era nulo e que o Alexandre Matos tem parte dessa culpa. Me preocupa, né, porque se ele não cuidou desse ponto no Cruzeiro, o Santos precisa de alguém que cuide, né? O Brax, eu sei de fato que era alguém que olhava muito por isso. Não durou bastante aqui. Vai ter pessoas capacitadas lá, as pessoas que estão lá são capacitadas, elas serão ouvidas, é a nossa dúvida eterna. E por fim, a partir do momento que o dono da SAF do Cruzeiro pode reclamar publicamente no Matos, e aí quando a torcida organizada do Cruzeiro, salvo engano, em abril, foi lá fazer protesto e teve o Matos como um dos alvos, e agora quando ele estava prestes a sair, você pega nas redes sociais, muita gente culpando o Matos, falando aquele meme, né? Se é por falta de adeus, arrivederci, adiós e tudo mais. Ele serviu como um escudo para que a SAF do Cruzeiro fosse protegida das críticas. Porque eu sou adepto de que, beleza, sei lá, vamos lá, o Galo queria o Morelos, eu uso o S no Morelos. Foi lá e contratou o Morelos. Alguém assinou o Morelos, no caso o Rueda. Então, a culpa não é só do Galo, é de quem assina também. Que é o que a gente fala do Marcelo Teixeira hoje em dia. Quando você tem o Matos com essa carta branca, um nome forte, um nome realmente popular, como eu disse, se ele comete erros, mesmo com a diretoria assinando, parte grande da torcida vai bater só no Matos. Porque ele é um cara muito famoso. Né? Todo mundo que acompanha futebol conhece o Matos, sabe da existência dele. Ele serve como uma proteção para essa diretoria. Então acho que esse é o ponto principal de tudo. No Cruzeiro serviu. O próprio dono da SAF falou, mas eu dei a carta branca pro cara, olha só, ele cometeu erros, não eu. Será que o Santos vai chegar nesse ponto e falar, se alguém cometeu erro, por favor, não cometam? Ele cometeu o erro, não eu que mando aqui? Esse é um perigo que o Santos vive constantemente. Sobre Alexandre Matos, neste primeiro momento, é o que eu tenho a trazer para vocês. E agora a gente reza, porque é o que nos resta.